gente, quero saudar a sua paz do Senhor. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 de Ezequiel. Nossa, tá nota 10 aí, tá? É um pouco difícil de entender, mas nós, para a honra e glória do Senhor, nós vamos entender, tá? Ezequiel capítulo 10. Abra aí na palavra de Deus aí. Ontem nós lemos, né, que todos que tivessem a marca de um X ou de uma cruz na testa, esse não seria eliminado. Agora aqui vem o capítulo 10. Ezequiel tem a segunda visão dos querubins. Só que tem que, ao observar o capítulo 10, ele tem, no capítulo 1, ele entra dizendo que ele teve a visão do rosto do homem, do rosto do boi, do rosto da cara de leão e da águia. Só que tem que aqui no capítulo 10, no lugar do rosto do homem, é colocado o do querubim. Coloca querubim, águia, leão e boi. Não encontrei o porquê, e também na Bíblia que eu estudei aqui, eu também não achei até agora. Se eu achar, depois eu comento no outro vídeo com vocês, tá bom? E aqui no Ezequiel capítulo 10, está escrito assim, que ele teve a segunda visão dos querubins. Ele viu novamente os querubins. Então, depois que ele olhou, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com um aspecto de semelhança de trono. E ele falou assim, e falou ao homem vestido de linho, dizendo, vá para entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade, e ele entrou à minha vista. Aqui, gente, quando no capítulo 10, está nos dizendo o seguinte, eu vou estar explicando algumas partes. Capítulo 10, 1, Ezequiel, aqui tem uma outra visão do trono de Deus, de acordo com o capítulo 1. O homem vestido de linho, cujo papel mudou para aquele de um agente de julgamento. O significado da visão é comprovar que Deus irá partir do templo antes que Jerusalém seja queimada. É porque Deus estava lá no templo. Como estava havendo um secretismo religioso, eles colocaram a imagem dos ciúmes à porta do templo. Eles estavam adorando escondido a deusa, o deus Tamuz, estava adorando o sol, e estava tudo dentro do templo. Então Deus se retirou do templo. Eu quero falar com vocês que o que mais me tocou aí nesse capítulo 10 é que nós somos o templo onde habita Deus, que agora nós somos o templo. Quando você confessa Jesus como Salvador, o reino de Deus é estabelecido em você. Eu aceitei Jesus como Salvador, o reino de Deus foi estabelecido em mim. E aí, se eu ficar compactuando com o pecado, o Senhor se retira. O Senhor não tem comunhão com o pecado. E nós não podemos ter comunhão com o pecado. Então aqui ele deixou. E aqui no 2 está falando brasas acesas. Reflete a descrição do querubim, criatura vivente. Essas brasas sugerem o julgamento de Deus sobre a cidade, que passou pelo julgamento. No 10:4, a glória do Senhor partiu do templo. Eu acho isso muito triste. A glória do Senhor partiu do templo.
Deus já não estava mais no templo, porque o templo ia ser destruído. E Deus estava mostrando isso para Ezequiel. No 10:14, ele viu 4 rostos, né? O que mais me intriga aqui, né? Por razões que nós não sabemos quais são, no capítulo 1 ele vê o rosto de um homem, mas aqui ele vê o rosto de um querubim. Depois ele vê o rosto do boi, né? O rosto do boi. Deixa eu só ler aqui, ó. Por razões que não são manifestas, claras, e o rosto do boi, no capítulo 1, é substituído pelo rosto de um querubim. É o rosto do boi, tá, gente? Eu tô falando o homem. É o rosto do boi por um querubim. Estranho. Deixa eu ver aqui no capítulo 10:14. Deixa eu ler o 10:14 aqui para vocês verem. E 14. E cada um tinha 4 rostos. E o rosto do primeiro era o rosto de um querubim. E o rosto do segundo era o rosto de um homem. E o rosto do terceiro era o rosto de leão. E do quarto, de águia. Realmente, o rosto do boi foi trocado pelo do querubim. Eu achei umas coisas muito importantes aqui. Eu quero estar falando com vocês no capítulo 10. Que eu até anotei aqui, sabe? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para falar do capítulo 10. Capítulo 10 não tem mais não. Deixa eu só comentar com vocês aqui. Ele é um capítulo pequeno. E algo importante aí. Então, gente, me perdoa. O rosto do boi foi trocado por o rosto do homem. Quando eu li essa passagem, pela primeira vez eu chorei, gente. Porque é muito triste o Senhor deixar de habitar em um templo. E se você é templo do Espírito Santo, você tem que fazer de tudo. Jejum, oração, leitura da Bíblia e tudo, para que o Espírito Santo não saia de você. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu lá daquela arca. E nós somos o templo de Deus, mas não podemos compactuar com o pecado. Porque Deus não compactua com o pecado. Aqui no verso 10, quanto a sua aparência era iguais, cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se movia, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins a roda. E as rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Este é um capítulo onde há movimento, mas ao contrário do capítulo 8, onde Ezequiel foi transportado para Jerusalém e para o templo. O que se movimenta aqui é a glória de Deus, sai do Santíssimo Lugar, até o portão oriental do templo, e em seguida a glória de Deus deixa a cidade completamente a glória de Deus deixou a cidade, porque eles se renderam, o povo de Deus se rendeu a tudo quanto é tipo de idolatria, e agora a glória de Deus está deixando esse lugar. É algo assim muito, muito tremendo, né, gente? Porque muito tremendo e muito triste, porque no capítulo 4 a glória de Deus deixa o templo. E aí talvez você pergunta assim, o que é querubim? Querubim é um anjo considerado como mensageiro de Deus e símbolo da justiça divina. De acordo com a ordem angelical, os querubins integram a primeira hierarquia, classificados logo abaixo dos serafins. Eles são abaixo dos serafins, né? Os querubins são mencionados diversas vezes nas passagens bíblicas. Achei muito importante estar falando isso aqui, né? E gente, nosso Deus do céu, vamos fazer de tudo. Vamos ler Bíblia, orar, jejuar, consagrar, para que a glória do Senhor não saia da nossa vida. Porque nós carregamos a presença de nós. Nós somos o templo onde habita Deus. E deixa o seu like, deixa o seu comentário aí.
Porque aqui, gente, Deus, a partida da glória de Deus saiu do templo. A glória de Israel foi embora. Porque eles achavam que estavam fazendo tudo escondido. Porque eles entendiam que Deus não estava vendo nada. Eles entendiam que Deus não era onipresente. E Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Eles não perceberam que Deus tudo vê e que Deus não divide a glória dele com ninguém. A falta de temor causou apostasia no meio do povo. Então, por isso que Deus deixou o templo, por causa do pecado, da idolatria. Isso é muito triste, né? E tem no 3,14, a nuvem simbolizava a presença de Deus. A religiosidade não nos leva a Deus. Precisamos realmente ter Deus em nossas vidas. Tem gente que é super religioso, mas não se apostatou de Deus. E Deus avisou, né? Agora a presença de Deus saiu porque o templo estava contaminado com a idolatria. Eles deixaram os mandamentos de Deus. Deus avisou, se eles não deixassem a idolatria, ele ia deixá-los. E Deus deixou. E nesse capítulo também, capítulo 10, mostra a onisciência de Deus. O que é onisciência? Ele é o Deus único. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, não adianta a gente querer adorar outras coisas ou outros seres. Nós devemos adorar ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Este capítulo lembra da santidade de Deus. Este capítulo é fascinante. Lembre-se que agora quem é o templo do Espírito Santo de Deus é você, porque Jesus Cristo veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cumpriu toda a lei para que o Espírito Santo habitasse em nós. Então, quando ele foi assunto ao céu, quando ele foi levado ao céu, ele falou: convém que eu vá para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. E como que o reino de Deus é estabelecido aqui na terra? Quando alguém confessa Jesus como Salvador da sua vida. E nós estamos já no final dos tempos. Jesus está voltando. Aleluia. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém?